Um novo alerta ecoou da imensidão do espaço. Foi identificado o terceiro objeto vindo de fora do nosso sistema solar a se aproximar da Terra. A descoberta partiu de um observatório de rastreamento profundo no Chile. Entre os registros, havia apenas uma sequência de código aparentemente sem lógica. O nome atribuído ao objeto, 3I Atlas. Inicialmente classificado como mais um visitante interestelar em trajetória previsível, ele surpreendeu os cientistas ao executar uma manobra considerada impossível, algo que contradiz as próprias leis da gravidade. Agora, os principais telescópios do mundo estão voltados para ele. Novos cálculos traçaram uma rota inquietante. Sua trajetória coincide com o plano orbital dos planetas do nosso sistema. Uma coincidência que teria apenas uma chance em 500 de acontecer. Mais alarmante ainda é que o momento exato de sua entrada no sistema solar interno parece ter sido ajustado com precisão assustadora. As últimas análises confirmam o pior cenário. O corpo celeste, com dimensões comparáveis à ilha de Manhattan, já não pode ser tratado como mera curiosidade científica. Transformou-se em uma ameaça concreta. Os astrônomos que revelaram sua nova rota estão em choque diante do que chamam de o objeto que quebrou as regras. No palco silencioso do cosmos, um novo protagonista se apresenta. Sua primeira detecção ocorreu no Havaí, através do Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS. Para os sensores, não passava de uma discreta mancha de luz deslizando diante do fundo estelar. A designação técnica era burocrática, quase banal, 3I Atlas. O 3I significava apenas que era o terceiro objeto interestelar já identificado, mas este não era um visitante comum. À medida que os astrônomos reuniam mais dados, uma imagem surpreendente começou a surgir. O primeiro detalhe que diferenciava o 3I Atlas era seu tamanho inacreditável. Cálculos iniciais de brilho sugeriam que, se fosse sólido e rochoso, teria pelo menos 20 quilômetros de diâmetro. Uma rocha maior que a ilha de Manhattan, atravessando o vazio. Para comparação, os dois visitantes interestelares anteriores, incluindo o famoso Oumuamua, eram centenas de vezes menores, pouco maiores que um quarteirão de cidade. As chances de um objeto tão massivo aparecer justamente na pequena janela de tempo em que estamos observando o céu são astronômicas. Estatisticamente, deveríamos esperar ver algo assim apenas uma vez a cada 10.000 anos, talvez até mais. Encontrar o terceiro em tão pouco tempo era, no mínimo, suspeito. A explicação oficial era simples. Tratava-se de um enorme cometa antigo, um fóssil congelado do nascimento de outro sistema estelar há incontáveis milênios. A NASA rapidamente divulgou uma nota chamando-o de cometa, garantindo ao público que não havia perigo e que permaneceria a mais de 240 milhões de quilômetros de distância. Mas nem tudo é o que parece. Muitos gostam de explicações fáceis, mas o universo raramente é simples. Cientistas renomados, como o astrofísico de Harvard Avi Loeb, apontaram sérias falhas nessa versão oficial. Primeiro, o 3I Atlas não tinha cauda cometária. Um cometa, ao se aproximar do Sol, deveria aquecer seu gelo e liberar uma cauda brilhante de gás e poeira, estendendo-se por milhões de quilômetros. O Hubble, o mais poderoso telescópio espacial já construído, foi direcionado ao objeto. As imagens de alta resolução não mostraram cauda alguma. Em vez disso, revelaram algo ainda mais estranho. Um brilho etéreo e difuso parecia preceder o objeto, movendo-se à sua frente em direção ao Sol. Algo nunca visto antes. Essa assinatura única não correspondia a nenhum cometa já observado. O objeto também se deslocava a impressionantes 66 km por segundo, o dobro da velocidade dos foguetes mais rápidos já lançados pela humanidade. A história oficial começava a ruir. Então chegaram novos dados. Uma observação de rotina em um observatório nos Andes
detectou uma alteração quase imperceptível em sua rota. Inicialmente descartada como erro, logo foi confirmada por outro observatório na Austrália. E depois, por outro. O 3I Atlas já não seguia sua trajetória prevista. Ele havia mudado de curso. Algo alterou o caminho de um objeto do tamanho de Manhattan no espaço profundo. Uma rota de colisão. O que quase ninguém explica sobre mecânica orbital é que se trata de uma ciência de precisão implacável. Objetos no espaço seguem apenas trajetórias ditadas pela gravidade. Não fazem curvas bruscas, não aceleram por conta própria. Apenas percorrem as linhas curvas esculpidas no espaço-tempo por corpos massivos como o Sol. Mas o 3I Atlas não estava jogando por essas regras. Mesmo antes da mudança, sua trajetória era estranhamente perfeita. Seu caminho estava alinhado de forma quase impecável com o plano da eclíptica, o disco onde orbitam todos os planetas do Sistema Solar. A chance de um objeto interestelar chegar com tal alinhamento, por acaso, é de 1 em 500. Era como se estivesse deliberadamente descendo pela avenida principal do nosso sistema. Essa trajetória também parecia ajustada para um tour calculado. Seu caminho foi previsto para passar perigosamente perto de Júpiter, Marte e Vênus. Como um turista cósmico visitando todos os pontos de interesse. A probabilidade de isso ocorrer por acaso era de 1 em 20.000. Praticamente impossível. Além disso, ele se movia em órbita retrógrada, ou seja, na direção contrária à dos planetas. Para uma nave que desejasse lançar sondas menores, esse seria o ângulo de aproximação ideal. Maximizava a velocidade relativa e facilitava inserções orbitais. As evidências de design inteligente ainda eram circunstanciais, mas começavam a se acumular. Até que os novos dados confirmaram os piores temores de alguns cientistas. A leve alteração não fora aleatória. Tratava-se de uma aceleração controlada, não gravitacional. Uma queima de motor. Isso não era a liberação irregular de gases de um cometa. Era uma correção deliberada de rota. As agências espaciais rodaram os cálculos inúmeras vezes. Seus supercomputadores processaram dados por dias, e o resultado era sempre o mesmo. A nova trajetória era clara. O 3I Atlas havia ajustado sua rota de um simples sobrevoo do Sistema Solar para um curso de intercepção direto. Seu novo destino era o sistema Terra-Lua. Um pânico silencioso começou a se espalhar entre a comunidade científica global. A narrativa oficial da NASA, de que se tratava de um cometa inofensivo, agora era uma perigosa mentira. Não era um visitante, era uma chegada. A questão já não era se era artificial, mas por que tinha acabado de se virar em direção ao nosso planeta. Os cientistas estavam oficialmente apavorados. O objeto não estava apenas em um caminho impossível, estava em rota de colisão, 66 km por segundo. Enquanto o mundo dormia, alimentado por comunicados tranquilos sobre um cometa distante, uma guerra secreta e não declarada se desenrolava em chats criptografados e videoconferências seguras. A conversa havia saído dos observatórios astronômicos e chegado ao Comando Espacial dos Pontopointney e ao Pentágono. Os novos dados, confirmados agora por satélites militares, mudaram tudo. O público via imagens antigas de um ponto borrado. Mas, em relatórios confidenciais, analistas viam outra coisa. O brilho tênue à frente do 3I Atlas se revelava em sinais de energia artificiais. Não eram emissões de um cometa, mas indícios de um campo energético. Talvez um escudo ou um tipo de propulsão exótica. A escala teórica de Loeb, que vai de 0, objeto natural, a 10, origem tecnológica confirmada, já não era apenas uma teoria. Estava sendo usada em tempo real por agências de inteligência. Em poucos dias, o 3I Atlas saltara de 4 para 7 e continuava subindo. Um nível 7 significava origem tecnológica altamente provável, com evidências de manobras.
O medo dos cientistas não era apenas o impacto, mas a inteligência por trás dele. Um objeto a 66 km por segundo é uma bala cósmica. Nossos sistemas de defesa planetária, projetados para rastrear asteroides lentos com anos de antecedência, eram inúteis. Não havia míssil ou arma capaz de interceptar algo tão veloz e com tão pouco aviso. A humanidade estava como um pedestre parado no meio da rodovia, enquanto um caminhão silencioso de 20 quilômetros de largura avançava a toda velocidade. Esforços frenéticos foram feitos para aprender mais. O telescópio espacial James Webb foi redirecionado em caráter de emergência. Suas observações planejadas de galáxias distantes foram canceladas. Cada radiotelescópio do planeta, dos sucessores de Arecibo aos gigantescos arrays da China, iniciou um esforço coordenado de escuta. Gigantescas antenas foram apontadas para a anomalia em aproximação, varrendo todas as frequências em busca de um sinal, um sussurro, qualquer indício de comunicação que explicasse sua intenção aterradora. Mas tudo o que ouviram foi o frio e vazio chiado do espaço. O silêncio era, de muitas formas, mais assustador do que uma ameaça teria sido. Era o silêncio de um predador que não precisa anunciar sua presença. O silêncio era ensurdecedor, e o mundo seguia completamente alheio ao perigo. O que ele quer? Vamos dar um passo atrás e falar como pessoas comuns por um minuto. Durante toda a nossa história, olhamos para as estrelas e nos perguntamos se estamos sozinhos. O problema é que sempre presumimos que a resposta viria em forma de um sinal de rádio amigável, um olá cósmico. Nunca nos preparamos para que a resposta viesse na forma de um objeto de 20 quilômetros de largura que acaba de mudar de rota e está vindo diretamente em nossa direção. Por décadas, muitos acreditaram que éramos o auge da inteligência do universo. Essa arrogância agora parece quase suicida, não é? Nossa espécie inteira, com todas as guerras, políticas e dramas, existe em uma frágil esfera azul e acabamos de receber um chamado de despertar vindo do cosmos. E agora sabemos do que ele é feito. O que quase ninguém conta é que, durante o redirecionamento frenético e secreto do telescópio espacial James Webb, os cientistas fizeram mais do que apenas confirmar sua trajetória. Eles realizaram uma análise espectrográfica, decompondo a luz do Sol refletida em sua superfície. Os resultados não eram apenas impossíveis, eram aterradores. Ele não é feito de rocha ou gelo. Sua superfície é composta por uma liga metálica cristalina que não existe na natureza. Apresenta uma resistência à atração milhões de vezes maior do que qualquer coisa que conseguimos fabricar. Diferente do simples ferro-níquel encontrado em asteroides, esse material parece ser um metamaterial, reconfigurando-se ativamente em nível quântico para dissipar calor e radiação. Assustadoramente, os analistas revisaram os dados tênues do nosso primeiro visitante interestelar, Oumuamua. Sinais antes descartados como ruído dos sensores mostraram uma assinatura espectrográfica fraca, mas idêntica. Isso não é apenas um objeto, é uma tecnologia conhecida. Um cartão de visitas de uma civilização silenciosa e incrivelmente avançada. Essa descoberta só aprofunda a questão central. O que ela quer? Uma civilização capaz de fabricar objetos do tamanho de cidades usando materiais impossíveis, provavelmente é bilhões de anos mais velha que nós. Se quisessem nos destruir, não precisariam de uma rocha gigante. Poderiam enviar algo pequeno, biológico, ou algo que nem conseguiríamos compreender. Então, seria isso uma mensagem ou talvez uma entrega? E se o objetivo não for colidir com a Terra, mas entrar em órbita estável? Estacionar um objeto do tamanho de Manhattan em nosso céu? Uma lua silenciosa e permanente que destruiria nossa sociedade, nossas religiões e até nossa noção de lugar no universo. E aí,
as teorias ficam ainda mais radicais. Alguns já sussurram sobre o chamado cenário da arca cósmica. E se isso não for uma invasão, mas uma evacuação? O ato final de uma civilização desesperada, fugindo de um sol moribundo. Não seriam conquistadores, mas refugiados, em busca do único bote salva-vidas viável que encontraram. E nós já estamos dentro dele. Uma teoria mais sombria sugere que o objeto é um terraformador, ao mesmo tempo máquina de destruição e de criação. Uma máquina autônoma projetada para eliminar metodicamente a biologia nativa de um planeta e remodelá-lo para seus criadores. Nesse cenário, nós não seríamos nem inimigos. Apenas uma infestação, uma camada microbiana a ser limpa antes do trabalho real começar. Outra ideia, ainda mais estranha, está ganhando força. Esta seria nossa prova final. A chegada do 3I Atlas seria um teste para o Grande Filtro, uma barreira cósmica que impede civilizações de chegarem ao estágio galáctico. Nossa reação, seja unir-nos em paz, mergulhar no caos ou atacar com nossas armas primitivas, estaria sendo avaliada. Se passarmos, poderemos ser acolhidos. Se falharmos, talvez sejamos considerados perigosos demais e podados da árvore cósmica. Talvez a teoria mais profunda seja a do jardineiro cósmico. E se uma inteligência antiga semeou a vida na Terra há eras e o 3I Atlas fosse apenas uma ferramenta dessa inteligência, retornando para verificar seu jardim, não teria vindo para nos destruir, mas para observar. Ou talvez introduzir um catalisador para acelerar nossa evolução. Mas tudo isso não passa de teoria. A possibilidade mais imediata e aterradora continua sendo a mais direta. Talvez o objeto em si seja apenas um transporte. E se seu objetivo for apenas se aproximar da Terra e liberar sua carga? Uma frota de sondas menores e mais rápidas, como alguns já previram. Sua trajetória inicial, que parecia nos evitar, agora soa como uma enganação calculada. Ele passou pelos planetas externos, talvez coletando dados, e só quando teve uma rota limpa para o sistema interno, revelou sua real intenção. Esperou até estar perto demais para que pudéssemos fazer algo. O debate científico acabou. A especulação sobre seus motivos é só ruído. Os novos dados nos deram um fato duro, frio e aterrorizante. Ele está vindo, e nós não estamos prontos. Então, será este o fim ou um violento novo começo para a humanidade? Estará uma inteligência silenciosa e avançada vindo para nos julgar? Deixe suas teorias aí embaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever.